Olha, ficar preso num conflito familiar doloroso, às vezes parece um beco sem saída, né? Dá aquela sensação de que não importa o que a gente tente, nada muda. Mas e se o caminho para a paz não começasse com uma conversa difícil lá fora, e sim com um movimento silencioso aqui dentro? Essa frase, ela toca num ponto muito fundo. Muitas vezes, os conflitos que a gente vive hoje nem começaram com a gente. Sabe? A gente herda padrões, mágoas que nunca foram ditas, jeitos de se proteger que foram passando de mãe para filha, de geração em geração. E reconhecer isso não é para arrumar desculpa, não. É para dar um passo para trás e conseguir olhar para tudo com um pouco mais de compaixão. Vamos imaginar uma cena que é tão comum. Duas irmãs. Uma sente que sempre cuidou de tudo sozinha, que carregou o peso do mundo nas costas. A outra se sente sempre cobrada, julgada, como se o amor dela nunca fosse o bastante. No fundo, o que as duas queriam era a mesmíssima coisa: serem vistas, sabe? Compreendidas, amadas. Mas o medo de se machucar de novo, esse medo construiu um muro gigante entre elas. Ok, então vamos mergulhar nisso. A grande virada de chave que a gente vai explorar aqui é esta. A transformação de verdade não começa tentando mudar o outro, começa acalmando o nosso próprio sistema interno. É um convite para a gente parar de lutar do lado de fora e começar a cuidar da casa do lado de dentro. E olha que interessante essa comparação. Dá para sentir a diferença de energia, né? A batalha externa foca em quem tá certo, quem tá errado. Isso só gera mais briga, mais defesa. Já a busca pela paz interna muda o foco completamente. Não se trata mais de ganhar discussão, mas de observar o que está acontecendo dentro da gente, de buscar calma. E é desse lugar de calma que, de repente, podem surgir novas possibilidades. Tá, mas como é que a gente começa essa jornada para dentro de forma prática? Um primeiro passo, que é super seguro e poderoso, é um exercício que dá para fazer a sós, sem precisar de confronto nenhum. É a chamada Carta das Três Verdades. Os passos são simples, mas vão fundo. Primeiro, o exercício é escrever sobre a própria dor, usando frases como "eu me senti assim", em vez de "você fez aquilo". Depois vem o passo mais desafiador, tentar imaginar a dor do outro. O que será que a outra pessoa sentiu? Cansaço? Medo? Confusão? E por fim, escrever sobre o que ainda se deseja para essa relação. Uma esperança de paz que vai além da raiva. E o exercício termina com esse ato de entrega. Ao ler essa frase, a intenção não é forçar um resultado, sabe? É sobre soltar o controle. É um ato simbólico de entregar a dor e a esperança para algo maior, permitindo que a cura aconteça de dentro para fora no tempo certo. Agora vamos para uma prática que é ainda mais profunda. Se a carta ajuda a gente a organizar os pensamentos, essa próxima técnica nos convida a simplesmente ouvir. Ouvir o que o nosso corpo e as nossas emoções estão dizendo. Vale a pena parar um segundinho e refletir. Quando a imagem da pessoa ou a lembrança daquela situação vem na mente, o que se persegue no corpo? Mas sem julgar, é só perceber. Talvez seja uma dessas sensações, né? Um aperto, um calor que sobe, um cansaço que de repente bate. O primeiro passo é só esse, notar. Simplesmente reconhecer que tem uma reação física e emocional acontecendo aí dentro. A abordagem dos sistemas familiares internos traz uma ideia muito libertadora. Esses sentimentos intensos não são a gente por inteiro, são partes nossas, partes que talvez se cansaram de tentar ou que têm muito medo de se machucar de novo. E o papel delas é um só, nos proteger. E o que a gente faz com essas partes? A gente não briga com elas. Primeiro, só nota que elas estão ali. Depois, em silêncio, a gente pode agradecer. Tipo, obrigada por tentar me proteger. E por fim, a gente pode convidar uma presença de calma e compaixão para simplesmente se sentar ao lado dessa parte ferida, oferecendo paz, sem pressão nenhuma para que ela mude. E tudo isso pode parecer muito sutil, mas esses exercícios internos têm um efeito poderoso e até mensurável na nossa biologia. Sim, existe uma ciência por trás dessa calma toda. Isso aqui ilustra brilhantemente o que acontece.
Em um conflito, o nosso cérebro entra em modo de alarme. Os circuitos de ameaça e defesa disparam, o corpo fica tenso, pronto para lutar ou fugir. Quando a gente pratica essa escuta interna, a gente ativa um estado diferente. Os circuitos de compaixão e conexão se acendem e o corpo relaxa, se abrindo para novas possibilidades. Então, o ponto crucial é este. Essas práticas não são só pensamento positivo. Elas atuam diretamente no nosso sistema nervoso, como a teoria polivagal explica. Elas nos tiram de um estado de ameaça e nos levam para um estado de segurança. E é só nesse estado de segurança que a empatia e a conexão se tornam biologicamente possíveis de novo. E quando essa mudança interna acontece, quando o nosso sistema se acalma, algo do lado de fora pode finalmente começar a se mover. Mas de um jeito suave, não através de grandes discussões, e sim de pequenos gestos. Vindo de um lugar interno de paz, podem surgir ideias de microatos. São ações pequenas, de baixo risco, que nem exigem uma resposta, sabe? Enviar uma foto antiga sem comentário, uma flor, uma mensagem curta do tipo "lembrei de você com carinho". Esses pequenos gestos são como portinhas entreabertas, sinalizando que a energia mudou, sem forçar nada. No fim das contas, a reconciliação talvez não seja apagar o passado ou concordar em tudo. Talvez seja algo mais profundo. É uma escolha de lembrar que, por baixo da dor e das defesas, existe uma essência de amor, de cuidado e um desejo de paz. Fica aqui essa pergunta para reflexão. E se toda essa jornada externa começar com a coragem de olhar para dentro, de acolher as nossas próprias partes feridas e oferecer a nós mesmos a paz que tanto buscamos no outro? Talvez seja aí que a verdadeira cura realmente comece.